também fizer com todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra, desde a nossos pais. Aleluia. Assim o Senhor nos fala nesta palavra, né? Que Ele pede assim para que você pode se acertar em nome de Jesus. Que toda oração e súplica que o homem fizer, o Senhor vai se levantar dos céus para ouvir. Mas o que o Senhor também nos diz nessa palavra é que Ele também nos diz assim, que nós temos que conhecer cada um a sua praga e a sua dor. Então aqui o Senhor nos fala, tanto para mim quanto para cada um dos irmãos que aqui estão, é que nós temos que conhecer cada um as nossas fraquezas. Nós devemos nos lembrar de reconhecer perante ao Senhor as nossas fraquezas, onde estão as nossas dores, porque muitas das nossas dores são consequências do nosso próprio pecado. Então nós temos que conhecer, reconhecer perante a Deus, confessar a Deus, confessar ao Todo-Poderoso onde nós falhamos, onde nós estamos falhando, onde nós estamos pecando contra os estatutos e as ordens dele. Confessar o nosso pecado a Jeová. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, né? E quando, devido ao nosso pecado, ou muitas vezes estamos acomodados no pecado, né? Nós sofremos na carne, porque a palavra do Senhor também nos diz que o preço do pecado é pago na carne, né? O salário é a morte, e o preço do pecado que nós praticamos é pago na nossa própria carne. Então, quando nós sofremos na carne, nós sentimos a dor, nós também temos que continuar confessando ao Senhor nossas falhas, continuar meditando na palavra do Senhor, e sempre em humilhação para Deus, não para o irmão, não para o pastor, não para o bispo, em humilhação para Deus. Então nós temos que a todo dia, a todo momento, ajoelharmos perante ao Senhor, né, rasgarmos os nossos corações, como também já foi dito aqui, não só as nossas vestes, para confessar ao Senhor, reconhecer onde estamos errando, e não achar que Deus é supremo nas nossas vidas e o irmão é que está com a falha. Nós temos que reconhecer, como o próprio Senhor diz, aleluias, glórias a Deus, que todos os homens pecam, todos nós somos pecadores. O único que veio à terra em perfeito, sem pecado, em santidade, foi Jesus. E o que Ele nos diz hoje é que devemos andar à imagem e semelhança dEle. Então nós devemos andar em santidade. Entretanto, nós sempre continuaremos tendo pecado. Então, o que o Senhor também nos diz nesta noite, para reconhecermos as nossas fraquezas perante a Ele. Porque naquele tempo, como está escrito nesse mesmo livro, é que o povo rebelde, o povo teimoso, né, ouvia a voz do Senhor, os ensinamentos do Senhor para até conquistar as terras que o Senhor prometeu, mas em rebeldia não queriam, se acomodavam e diziam que o Senhor, que aquela terra que o Senhor deu a eles estava boa, já estava suficiente, que eles iriam ficar ali. Só que o Senhor mandou ir adiante, o Senhor mandou continuar marchando, continuar conquistando. E muitos hoje, né, trazendo para o tempo de agora, nós estamos acomodados. Às vezes um parente da nossa família já aceitou a Jesus através das nossas vidas e nós achamos que já está suficiente. Mas, né, o Senhor nos diz que temos que amar os nossos irmãos com amor fraternal, como se todos os filhos de Deus fossem nossos parentes de sangue. Então nós não devemos nos acomodar e parar. Nós devemos continuar marchando, nós devemos continuar levando a palavra do Senhor, para que outras vidas venham também se render a Deus, né? Neste caso, o povo que ele diz que o povo sofreu por falta de chuva, que a terra se secou, cessou as plantações, cessou o maná por desobediência a Deus. Mas o povo ouviu a orientação de Salomão, que era o filho de Davi, né? E aí o povo se rendeu ao Senhor. Então o povo se derramou perante ao Senhor, rasgou as vestes, vestiu-se de saco, como outros livros também relatam para a gente, né? Eles se reconheceram o erro, eles reconheceram que o que eles achavam era o melhor do que Deus tinha preparado para eles. Então eles quiseram se acomodar, mas Deus deu mais uma oportunidade, como tem dado a todo dia novas oportunidades para cada um de nós,
para estarmos assim reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo onde estamos errando, ou até o Senhor já nos orientou que não devemos fazer mais certos tipos de conduta, mas por um motivo ou outro, por uma teimosiazinha que sempre há nos nossos corações, a gente quer continuar insistindo naquele erro, mas o povo se prostrou, o povo orou, o povo clamou, o povo reconheceu a Deus, né? Reconheceu as suas fraquezas, reconheceu as suas dificuldades, né? Clamou ao Senhor e o Senhor se fez presente. O Senhor ouviu a súplica daquele povo. E assim não vai ser diferente nesta noite. Que nesta noite, pela oração e súplica feita neste lugar, o Senhor já está ouvindo, o Senhor já está recebendo. Ele trará a resposta e a providência no tempo dele, mas creiam que o Senhor já recebeu. Então que a gente venha sempre confessar ao Senhor. Não é aquele dobrar os joelhos e pedir perdão. Senhor, perdoe por todos os meus pecados. Na presença do Senhor, nós temos que rasgar verdadeiramente os nossos corações. Nós temos que falar para Deus, reconhecer para Deus onde nós estamos errando. Se é uma dúvida, se é uma fofoca que ainda tem, se é falar mal ao irmão, mal dizer ao irmão, como também está relatado neste livro do capítulo 6, que vocês possam meditar em casa, né? Que muitos dizem mal ao seu irmão, julgam mal ao seu irmão. Julgaram assim a Salomão, achando que aquela terra já estava boa. Aquela terra já estava boa e eles falaram ao Senhor: o Senhor nos mandou continuar marchando, mas aqui essa terra está boa, vamos aqui nos assentar, vamos criar casas para as nossas crianças, vamos criar currais para os nossos animais e aqui vamos permanecer. Mas a ordem do Senhor foi continuar marchando. Então o Senhor mandou seca, o Senhor mandou fúria, o Senhor mandou povo inimigo para tomar aquela terra. Então o povo teve que reconhecer que não estava dando mais ouvidos à palavra do Senhor. Assim é hoje na minha e na sua vida. Quando pecamos, o Senhor volta a falar: nós vamos pagar o preço na carne, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um ano. Tudo que fazemos, tudo que pensamos em fazer, o pecado premeditado, o Senhor já está sondando, o Senhor já está vendo, o Senhor já está notando todas as nossas obras, tanto as boas quanto as más. Então o Senhor já está de olho, ligadinho em mim e em você, nas nossas intenções, nas nossas atitudes. E muitas das vezes nós queremos rasgar o nosso coração, pedir perdão, mas quando o Senhor manda um conserto, nós não aceitamos esse conserto. Nós não aceitamos a consequência do erro que praticamos, porque hoje nós estamos na luz, o Senhor vem nos ensinando a cada dia. Se os irmãos têm o hábito de ler a Bíblia, o Senhor nos corrige a cada dia, como a bispa já falou. Se pegarmos o Salmo 40, ler todos os dias o Salmo 40, o Senhor vai se revelar cada coisa diferente num único salmo, porque Ele tem grandes coisas na nossa vida. Então nós precisamos estar verdadeiramente no centro da vontade do Senhor. Porque estando no centro da vontade do Senhor, o Senhor vai mandar as bênçãos dele para a nossa vida. Eu tenho ouvido um louvor que diz assim um pedacinho, que nós só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Então nós temos que reconhecer que só o Senhor é Deus, que nós não somos os escritores do nosso próprio caminho, não. Quem escreve os nossos caminhos é o Senhor. Se nos damos mal em alguma situação, é porque nós não quisemos dar ouvido à voz do Senhor e queremos nos estribar no caminho da nossa própria sabedoria. Então aqui o Senhor nos diz: venhamos reconhecer os nossos pecados, vamos rasgar os nossos corações, vamos reconhecer onde estamos falhando, porque quando reconhecemos, o Senhor desce com glória para nos restaurar, para fechar as nossas brechas, para fechar as nossas rachaduras, para Ele vir nos encher com a presença dEle, com o Teu Santo Espírito, e assim não mais voltemos a pecar no mesmo pecado. Aleluias. Nós temos que sofrer na carne também, porque para termos um conserto e um temor do Senhor. Porque como assim nós fomos criados por nossos pais? Quando nós errávamos, os nossos pais nos corrigiam, nos davam uma bronca, nos batiam. Minha mãe tinha um sapatinho de couro que ela não usava, era pra mim pra me dar palmada. Meu pai tinha um cinto de couro também, porque eu era retadinha quando era pequena. Então meu pai também não usava o cinto, já ficava pendurada. Eu vou pegar o seu cinto, eu já sabia que era porque eu ia apanhar, porque eu estava fazendo algo errado e eu precisaria aprender para não fazer mais. Assim também somos nós na presença do Senhor. Quando nós pecamos, mesmo que a gente venha reconhecer, mas quando nós pecamos, nós temos que pagar esse erro do pecado na nossa carne, para a gente vir se lembrar que Deus está vendo, que Deus é todo poderoso e Deus está me corrigindo. Porque quando sentimos uma dor e temos a consciência
consciência. Isso aconteceu porque eu não dei ouvido à voz do Senhor. O Senhor bem que me avisou que não era para eu fazer isso e eu acabei fazendo. Olha o que eu estou passando agora. Para nós criarmos um temor no Senhor, né? Por isso que temos que sofrer na carne os nossos pecados que nós cometemos, para aprendermos que Deus irá nos perdoar, porque Ele é rico em misericórdia. Ele sempre irá nos perdoar. Mas nós precisamos ter uma consequência para que a gente venha adquirir um temor do Senhor. Para na próxima vez, olha bem que o Senhor me disse que daquela vez eu me dei mal. Dessa vez eu vou meditar um pouquinho na palavra. Eu vou buscar a bispa, eu vou buscar um conselho de um diácono, da diaconisa, de uma levita. Eu vou buscar um conselho a mais para eu não errar no mesmo caminho, porque aí vamos adquirindo um temor do Senhor. Aleluia. No livro também de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, o Senhor também nos fala. Quem puder abrir, quem não puder, eu vou lendo para ganhar tempo. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como Ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Então aqui o Senhor também nos lembra, né? Não é porque somos de Cristo, não é porque temos, né? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, não é porque Deus já vem nos capacitado nos louvores, na palavra dele, né? Damos até uma terrinha, já falamos em línguas estranhas, né? Porque é a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Não é por isso que o irmãozinho pequenininho, como os dois que vieram aqui louvar, que não é de Cristo. Nós estamos assim olhando a aparência, achando que nós somos os maiorais. E como a irmã Mari falou, a estrela aqui só é Aleluia, somente Deus. Então que a gente não venha, né, se estribar mais uma vez na nossa própria sabedoria. Todos aqui somos de Cristo. Uns fazem a vontade, uns ainda estão relutando para rasgar as suas vestes e reconhecer onde estão errando, para Deus assim poder mudar. Mas todos nós somos de Cristo. Maior aqui só tem um, que é Deus, que é o Jeová, né? Então que a gente não venha olhar para a aparência, como o Senhor nos pergunta. Olhai para as coisas segundo a aparência, não já olha e já julga. Ah, aquela ali, a carinha de criança, a carinha de boneco, não vai falar nada que preste. Não, eu também sou de Deus. Maior é Deus, mas eu também tenho Deus na minha vida, eu também sou de Cristo, assim como cada um de vocês. Então que a gente não, porque quando nós falamos, a irmã não vai falar nada que preste, nós não falamos, nós pensamos. Deus sonda os nossos pensamentos. A palavra do Senhor diz que Deus sonda as nossas intenções antes da gente planejar fazer alguma coisa. Então se nós pensamos em abrir uma porta, Deus sabe para que nós vamos abrir uma porta. Se nós pensamos em falar alguma coisa para o irmão, Deus sabe qual o objetivo que ela está falando aquilo para o irmão. Deus sabe as nossas intenções, mesmo antes da gente vir praticar as ações. Então a gente não pode olhar para a aparência, julgar para a aparência. Porque todos nós somos luz, né? Porque Jesus é luz e Jesus estamos dando lugar nas nossas vidas para Cristo, para a luz. Então não devemos julgar ninguém em nenhuma situação, em nenhuma circunstância pela aparência, porque todos somos de Cristo. E aquele que diz que eu sou de Cristo e ela não, tem que repensar essa ideia, tem que repensar este conceito, tem que repensar essa afirmação, porque ninguém é mais que seu mestre. O discípulo jamais, a minha Bíblia diz, a minha pelo menos está escrito, que diz que nenhum discípulo será maior que seu mestre, que nenhum empregado será maior que seu patrão. Nós somos servos do Senhor, nós somos discípulos de Deus, o maior só tem Ele. Então ninguém aqui pode achar que Deus só é comigo, Deus só é com um de vocês. Não, Deus é com todos. Muitas vezes um é usado de uma forma mais profunda, porque certamente reconhece mais as suas fraquezas, certamente pede para Deus mudar, então Deus muda a situação e a pessoa começa a praticar o certo para deixar o errado. Então dão mais lugar a Deus, para Deus falar, para Deus trabalhar. Por isso que uns são mais usados do que outros. Mas eu creio que o objetivo do Senhor é que todos sejam usados de forma tremenda. Porque Jesus, quando foi para o Pai depois de ressuscitar, Ele deixou uma ordem, Ele deixou algo para os seus discípulos. Ele disse que nós praticaríamos milagres maiores do que o dele, que nossos prodígios com as nossas mãos e com a nossa fé seriam muito maiores do que o próprio Jesus fez. Mas para isso temos que estar sempre no prumo do Senhor, sempre na vontade do nosso Senhor. Para finalizar, eu também deixo aqui uma palavra para os irmãos, no livro de 2 Coríntios também. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva.
Senhor louva. Nenhum de nós somos capacitados para nada, né? O Senhor nos escolheu, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou dos nossos caminhos tortuosos. Ele que nos escolheu, achou graça em nós, viu que no futuro teríamos, né? Faríamos obras boas aos olhos dele, nos trouxe para a luz, que é a presença do Senhor. Mas que ninguém venha louvar a si mesmo, né? Sempre temos que louvar a Deus, porque Ele que teve misericórdia de me tirar de onde eu estava, da visão que eu estava, das práticas sujas que eu fazia. Ele que teve misericórdia, porque eu já tive a oportunidade de dizer aqui uma vez, eu tinha um grupinho da droga, eu tinha um grupinho diferente que não usava droga, bebia. Eu tinha um grupinho diferente que não usava droga, que não bebia, mas que ia para as farras. Eu já tinha outro grupo que ia para as madrugadas. Então, no meio de tantos grupinhos desse tipo, o Senhor me escolheu, Ele achou graça em mim e Ele me resgatou disso, Ele me resgatou dos meus caminhos tortuosos. Então, hoje, jamais eu posso achar que Cristo é apenas na minha vida, porque se todos tivessem a oportunidade aqui de dizer o que praticava e agora a mudança que o Senhor fez, tenho certeza que nem as criancinhas vão ficar sentadas, todos vão ter algo para falar, porque temos que louvar a Deus, não louvar a nós mesmos, porque o que eu consegui, a libertação que eu consegui, não foi porque eu me esforcei apenas, eu tive que me esforçar porque a renúncia vem de cada um, a renúncia vem do coração de cada um, mas foi Deus que me deu forças, foi Deus que achou graça em mim e me segurou pela mão dele para hoje eu não praticar mais as coisas que eu praticava outrora, porque a glória tem que ser de Deus, o louvor é para Deus. Então peço aos irmãos que me perdoem por alguma coisa que eu não falei, estou nervosa, algumas coisas fugiram da mente, mas eu creio assim que o pouquinho que eu consegui falar, eu espero que os irmãos tenham guardado, né, nas tábuas dos seus corações, que vocês venham meditar e que vocês não venham esquecer que quando pedimos paciência, o Senhor não vai nos fazer mais pacientes, o Senhor vai nos dar situações para praticarmos a paciência. Quando nós pedimos, nos humilhamos para o Senhor e pedimos que o Senhor nos dê domínio próprio da nossa língua, o Senhor não vai botar um cadeado na nossa boca para não falarmos mais nada. O Senhor vai nos dar situações para que a gente venha lembrar. Se eu estou pedindo o domínio da minha língua, o Senhor vai criar situações que eu tenha que me calar, mesmo que eu tenha que ser ofendida, mesmo que eu esteja orando e seja repreendida em nome de Jesus, eu tenho que me calar. É assim que nós devemos fazer. Quando nós pedimos ao Senhor fé, o Senhor vai nos dar momentos difíceis para a gente achar que Deus não faz mais nada, porque nós estamos pedindo fé, nós estamos pedindo um renovo de fé. Então Deus vai criar cada vez mais situações, mais circunstâncias para nós praticarmos o que estamos pedindo ao Senhor. Se nós achamos que o nosso erro, que a nossa dor vem da nossa falta de fé, o Senhor não vai, num passinho de mágica, fazer essa fé transbordante nas nossas vidas, não. Ele vai colocar uma sede em cada um de vocês, em cada um de nós, para virmos ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra diz que a fé se vem por ouvir a palavra do Senhor. Então vai colocar uma sede, um vazio, naquele dia que você não vem para o culto, não ouve a palavra de Deus, você sente um vazio. Meu Deus, o que está acontecendo? Que tristeza, que vazio, que é isso? Não é fome, ninguém brigou comigo, é um vazio, porque é a sede que o Senhor está colocando no meu coração e no coração de vocês, para ouvir mais do Senhor. Então, se temos pedido fé, se nós temos pedido transbordante fé em Deus, então nós temos que vir para a casa do Senhor. E em cada dificuldade que nós passarmos durante os nossos dias, nós temos que lembrar que Deus é poderoso, que não há ferrolhos, não há portas, não há barreiras que fiquem de pé diante da mão poderosa de Deus. Então, quando vier as diversidades, as dificuldades, nós temos que lembrar: se eu estou pedindo fé, eu já estou na luz, eu já estou servindo ao Todo-Poderoso. Então, que os irmãos venham se lembrar: o que nós clamamos, os que nós pedimos, os dons espirituais que pedimos a Deus, Deus vai nos dar situações para começarmos a praticar o que estamos pedindo. Deus não vai nos dar paciência, não vai nos fazer ser humilde, não. Ele vai criar circunstâncias, assim como fez como Naamã, né? Naamã, ele era um general, ele andava com aquelas roupas, aquelas vestes bonitas. A Bíblia diz que ele andava com os anéis em cadeiras de ouro, medalhas, né? Porque ele era um homem honrado aos olhos do mundo, aos olhos dos próprios homens. Mas, por ter uma lepra, Naamã teve que descer no Rio Jordão, mais sujo daquele lugar. Ele, como ele falou aqui, podia ser outro rio lá de Damasco, que é limpo, que todos tomam banho. Não, ele teve que se humilhar
Então, quando nós pedimos humildade ao Senhor, me faz humilde, o Senhor vai criar situações onde a gente venha reconhecer que só o Senhor é Deus. Às vezes dói, muitas das vezes dói, mas sempre temos que lembrar que lá na frente vai vir glória sobre as nossas vidas, a glória de Deus, louvor sobre as nossas vidas. E tenho certeza que lá na frente também será testemunho na vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Naamã teve que reconhecer que não adiantou farda, não adiantou cargo, não adiantou joias, não adiantou ouro. Ele teve que se rasgar, realmente tirar a roupa e mergulhar num rio muito poluído, onde muitas pessoas até estavam mortas, eu creio assim. Tinham restos de corpos mortos, assim eu creio. Mas ele teve que se humilhar para Deus e perante o povo que estava ali olhando, né? E teve que reconhecer que só o Senhor é Deus. E assim se fez humilde e desceu no rio 7 vezes. Assim também nas nossas vidas. Para sermos humildes, para nos tornarmos pessoas humildes perante ao Senhor, Deus vai criar situações, circunstâncias, onde a gente, querendo ou não querendo, vai ter que ser humilde, né? Então que a gente venha sempre se lembrar e guardar, mais uma vez eu peço, né? Essas palavras, essas pequenas palavras no coração de vocês, que a gente venha aprender a reconhecer. Não há vergonha reconhecer. É dobrar o joelho no seu quarto, né, que é o seu monte. É orar ao Senhor, se derramar ao Senhor e confessar: Senhor, eu estou errando nisso, me ajude. Senhor, eu tenho falhado nisso, me ajude. Senhor, o Senhor já me corrigiu nessa área, mas eu continuo errando assim. Me ajude, Senhor. Então nós temos que rasgar verdadeiramente os nossos corações, reconhecer verdadeiramente as nossas falhas, deixar de julgar o irmão, deixar de olhar a aparência e lembrar que se hoje temos sentindo alguma dor, certamente é o preço do nosso próprio pecado, né? Porque a Bíblia também diz que o homem sofre por falta de conhecimento. Então que os irmãos tenham uma espada na mão, que é a Bíblia, né? É com ela que nós nos defendemos, é com ela que nós aprendemos onde temos que nos consertar, onde temos que amadurecer ainda muito na fé, né? E que os irmãos, mais uma vez, eu peço que me perdoem em nome de Jesus se eu falei algo que não agradou aos seus ouvidos, mas eu creio que não fique inimigo comigo não. Vou orar no joelho nessa noite, vou reconhecer, pedir perdão também, porque já julgou o irmão, porque assim Deus revelou, né? E que no mais, Deus seja nas nossas vidas e que nós venhamos aprender, né? A abrir o coração para Deus, para que Ele venha transbordar com a presença dEle, pura e linda na nossa